Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabadão, hein? Dia de palestra em campo. Verdão que vai jogar um jogo atrasado contra o Juventude nesse sábado e pode abrir 3 pontos do Flamengo. Então vamos acompanhar aqui o pessoal do All Sport falando sobre esse jogo aqui, beleza? E também temos aqui o pessoal do Esporte na Band aqui trazendo as últimas preparações do Verdão, provável escalação para o jogo de hoje. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Palmeiras, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui um corte do Paulo Massini, juntamente com o Danilo Lavieri, trazendo as últimas informações do palestra atualizadas para vocês, beleza? Verdão que vai em busca aí da liderança isolada, certo? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos, deixe seu like para fortalecer, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, beleza? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras e Juventude se enfrentam, um jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida que vocês acompanham no Premier, Palmeiras jogando em casa no Allianz Parque. A questão é que tem muitos desfalques. Vamos ver a lista aí. Não tem a dupla de ataque, a dupla que vem bombando, Vitor Roque porque está suspenso e o Flaco Lopes que está na seleção argentina. E mais desfalques muito por conta das convocações. O Aníbal Moreno no meio de campo também na seleção argentina. Facundo Torres e o M. Martínez estão na seleção uruguaia, o Martínez também está suspenso, e o Gomes, que está na seleção paraguaia e também suspenso, além do Sousa, que tinha sido convocado, mas sofreu esse edema na coxa aí, então não atua na partida também. Ô, Mussetti, é um jogo, pensando em time, né, de um Palmeiras bem desfalcado, sem praticamente aí sua espinha dorsal, mas tem um lado muito positivo para os palmeirenses, porque encontra o Juventude, que é o penúltimo colocado da tabela, e o segundo pior visitante. Como é que fica esse Palmeiras? Será que é o adversário ideal, vamos colocar assim, para um time tão desfalcado, ou vai sentir muito a falta desses caras? Acho que as duas coisas, Lu. O Juventude não tá jogando nada. Eu acho que tá jogando menos que o Sport, Lanterna. Mas o Palmeiras deve sentir os desfalques. Eu acho que tem condições de ganhar. Me preocupa o meio-campo, né? Principalmente em termos defensivos. Deve ser um Palmeiras muito ofensivo, não por escolha da Abel, mas por necessidade. E não ter as opções para o segundo tempo complica um pouco, né? O jogo contra o Fortaleza, quando começa a complicar, você olha para o banco, você coloca Flaco, Vitor Roque, Andréas, o jogo acaba. Dessa vez não vai ter tantas alternativas, mas ainda assim acho que o Palmeiras tem condições de vencer e precisa vencer, porque é um jogo fundamental para a tabela, não dá para vacilar mesmo com tantos desfalques. A gente vai dar uma olhadinha na tabela já, né? E analisar, porque o Palmeiras pode abrir uma vantagem para o Flamengo, vai ficar com o mesmo número de jogos do Flamengo, então pode ser bem importante aí, pensando na sequência, nessa reta final de campeonato. E aí, PVC, o que fazer sem caras que são tão importantes? Ganhar. Simples. Conta com o coletivo, já falando do coletivo do Ancelotti, conta com o coletivo do Abel e vamos embora. Vai ser uma partida duríssima para o Palmeiras. Vai ser duríssimo para o Juventude também, para o Juventude é mais difícil, porque o Palmeiras é mais forte que o Juventude hoje. O Palmeiras vai jogar sem os 6 convocados, sem o Ramon Sousa, que foi cortado, sem o Vitor Roque, que está suspenso. Então você pode fazer um time que seja... O Everton está pendurado. A gente pode dar uma olhadinha no campinho já que você está falando da montagem do time, da escalação, PVC. Vamos ver as possibilidades que o Abel tem para ir a campo aí, ó. O Kelvin pode voltar, eu acho, mas assim, ele está machucado, né? O Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, que não foi convocado. Andrés Pereira e Alan. Pode ser o Rafael Coutinho de primeiro volante. Bom, até aí o time tá forte, né? Tá bem forte. Mas tá reserva, né? O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva. Até outro dia era titular, tem o Andrés Pereira. O Giai era reserva, era titular até o Kelvin chegar. Sim. Depois que o Kelvin chegou, o Kelvin é titular, o Giai é reserva. O Giai é reserva, o Bruno Fux é reserva, o Alan é reserva, o Veiga é reserva, o Maurício é reserva e o Luiz é reserva. Da frente eu acho mais complicado. São 6 do meio reservas. pra frente. Do meio pra frente O titular que não está jogando. O Kelvin não está jogando, o Gustavo Gomes não está jogando, o Aníbal Moreno não está jogando, o Lucas Evangelista está machucado. Vitor Roque, sim. E o Lucas Evangelista. O Flaco e o Vitor Roque. Então, assim, é importante você ter um time. E acho importante destacar que o Palmeiras não está reclamando de jogar na data FIFA, porque o Palmeiras e o Flamengo foram convidados à CBF para jogar nesse jogo lá atrás, na data FIFA anterior, e o Palmeiras falou, e o Flamengo também,
Nesta data FIFA, não. Vamos na próxima. Então, nesta próxima, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem que jogar nessa. E outra, Azar. concordou com o calendário, né? Claro, azar. Concordou com o calendário, não pode reclamar. Eu não estou falando que tem que reclamar. O Flamengo até poderia, porque foi contra a mudança, o calendário, a mudança, né, do calendário. O Palmeiras não. O fato é que tinha jogo atrasado e o Palmeiras tem jogo atrasado e tem que jogar. Então vai jogar nessa data. E o Palmeiras botou na nota, criticada a nota do Palmeiras, colocou que não está reclamando de jogar nessa data e não tem que reclamar porque concordou com isso. Mas os 2 jogos em casa representam dificuldades e oportunidades. Jogar nada da FIFA e pós-data FIFA no dia seguinte, às 7 da noite, contra o Bragantino e contra o Juventude, sem os jogadores convocados, vai acontecer também na quarta-feira contra o Bragantino, torna os jogos muito difíceis. Porque o Palmeiras está desfalcado. Por outro lado, se o Palmeiras ganhar 6 pontos nesses 2 jogos, e se eventualmente o Flamengo perder ponto para o Botafogo, o Palmeiras pode chegar ao Maracanã contra o Flamengo com uma vantagem de 4 que permitiria até ser derrotado no Maracanã. Aí a tabela para vocês visualizarem melhor. Palmeiras assumiu a liderança na última rodada, tem a mesma pontuação do Flamengo e tem 1 jogo a menos. Então vai igualar esse número de jogos amanhã, podendo abrir 3 pontos de vantagem. E são 3 pontos, né? Já é uma diferença. E o Cruzeiro aí fica mais distante. O Cruzeiro vai continuar com um jogo a mais, com 52 pontos. Então, hoje são 3 de diferença do Cruzeiro para o Palmeiras, podendo chegar a 6 ao fim da rodada, se o Palmeiras conseguir os 3 pontos em casa. Bom, minha gente, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras joga neste sábado, vai encarar a equipe do Juventude. É um jogo atrasado da 12ª rodada e pode representar aí o Palmeiras abrindo uma vantagem em relação ao seu concorrente direto na briga aí pelo primeiro lugar, que é o Flamengo. Data FIFA para alguns, mas para o Palmeiras não tem pausa. O Verdão enfrenta neste sábado Juventude no Allianz Parque. Inclusive, o elenco palmeirense treinou nesta sexta-feira, embaixo de muita chuva, no estádio. É um novo método aí do técnico Abel Ferreira de treinar na véspera da partida em casa e tem dado certo. Isso serve aí também como adaptação para alguns jogadores. Sim, é muito bom para a gente acostumar já, aclimatizar aqui com o estádio e, como você disse, a gente já treinava aqui sempre e agora estamos ganhando os jogos e continuamos, se Deus quiser, amanhã também com uma vitória. Para o duelo contra o Juventude, o técnico Abel Ferreira tem vários desfalques. 5 gringos foram convocados para as suas seleções. Casos de Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Flaco Lopes e Martínez. Vitor Roque está suspenso pelo 3º cartão. O atacante Ramon Sosa passou a semana toda no departamento médico tratando de um edema na coxa, sofrido no clássico contra o São Paulo no fim de semana. Já o lateral direito Kelvin também ficou no departamento médico, ainda tratando de um trauma no pé. A tendência é que Maurício e Rafael Veiga comecem jogando. Essa é a oportunidade do Palmeiras se isolar na liderança. Se vencer o Juventude em jogo atrasado, abre vantagem de 3 pontos em relação ao segundo colocado Flamengo. Atualmente na tabela, Palmeiras e Flamengo estão com os mesmos 55 pontos. E bom lembrar, ainda tem um duelo confronto direto contra o rubro-negro carioca no Maracanã. Eu já começo te perguntando o seguinte, Danilão, e aí, hein? Como é que vamos escalar o verde para enfrentar o Juventude? Salve, salve, pessoal que está acompanhando 2 Toques. Comigo, Danilo Lavieri, com o Paulo Massini. Como alguns de vocês já sabem, que os que me acompanham na rede social, eu tô fora, tô em Portland, aqui atrás, vocês estão vendo aqui, ó, Portland, em Oregon. É o que eu posso mostrar para vocês aqui da janela do hotel, porque foi uma agenda corrida. Estive aqui para alguns testes de alguns produtos novos da Nike, mas o 2 Toques nunca fica em segundo plano, como vocês bem sabem. Então estou aqui gravando para conversar com vocês, conversar com o Paulo Massini. Por aqui são quase 10 da noite da quinta-feira. Vocês podem ver que já está bem noite. Aqui a gente está 4 horas atrás. Então eu estou gravando isso aí no Brasil, são 2 da manhã, já na sexta-feira, dia do 2 Toques.
E aí a primeira pergunta que fica é: como vai ser esse jogo do Palmeiras e do Juventude? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil porque o Palmeiras não vai ter o Flaco, porque o Palmeiras não vai ter o Vitor Roque, que está suspenso. E aí o Palmeiras vai ter que jogar mais ou menos como jogou o primeiro tempo contra o Fortaleza. E a gente vai lembrar que não foi um bom jogo o primeiro tempo. O Palmeiras melhorou no segundo, quando o Abel mudou o Sousa de lado, e o Sousa, que está machucado, provavelmente não vai jogar também. Então eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser difícil para o Palmeiras, sabe o quê? Abrir a lata, como a gente fala. Que é aquela história de fazer o primeiro gol. Depois, se conseguir fazer o primeiro gol, aí o jogo acho que acalma. Mas até lá, o Palmeiras vai sentir dificuldade. Vamos lembrar que o Abel Ferreira tem algumas dificuldades com times do Carpini. Não é a primeira vez que ele enfrenta. O Carpini já treinou até o Água Santa, quando ganhou o primeiro jogo na final do Paulista do Palmeiras. O Carpini já treinou o São Paulo, que ganhou do Palmeiras na Supercopa. Então o Carpini normalmente tem boas recordações com o Abel Ferreira. Eu acho que vai ser um jogo difícil e, principalmente, uma coisa que fica aqui, o Palmeiras não pode deixar para reclamar de juiz. Porque, olha, eu tô longe, mas eu tô acompanhando o que tá grande esse chororô, não é brincadeira, hein, Massini? Então, assim, é bom o Palmeiras resolver, não depender de linha, não depender de pênalti. O Palmeiras precisa resolver o jogo e, como diz o ditado para quem acompanha o UFC, não deixe para os juízes. É isso que precisa. O Palmeiras precisa resolver esse jogo. Vai ser um jogo difícil, um jogo nervoso, mas tudo isso que o Palmeiras construiu até agora depende de uma vitória contra o Juventude para confirmar essa vantagem. Então, acho que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, viu? Pois é, meu amigo, pois é. A situação para a escalação do time é um pouco complicada. Eu vou até dar uma sugestão aqui para o Abel, quem sabe, porque o Kelvin, meu caro Danilo, não trabalhou ainda em campo. Então, existe uma dificuldade, a gente não sabe se ele vai poder jogar. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Tem os treinos dessa sexta-feira, vamos ver amanhã. Amanhã, o Abel, como o jogo é às 7 horas, ele vai fazer uma movimentaçãozinha lá no CT para depois levar os jogadores para o Allianz Parque. O Everton, Giai, Murilo, Bruno Fux, Piquerez e o nosso querido Murilo, já falei. Andréas Pereira, Alan, Felipe Anderson, Maurício, Veiga e Luigi ou Bruno Rodrigues. Pode ser que seja isso. Mas, o Danilo, aproveitando a sua passagem e presença nos Estados Unidos, né? Me conta, meu amigo, me conta, é o seguinte, e os times, e as seleções, hein? Os times vão fazer esses amistosos inúteis, a gente está vendo na tela aí a programação, você pode observar que a Argentina vai jogar dia 13, né? O Palmeiras joga no dia seguinte, né? Como é que vai fazer, hein? Para ter pelo menos o Aníbal e o Flaco Lopes. Por quê? Por que eu tô falando isso? Cara, porque os uruguaios não tem como, né? Os caras vão jogar muito longe, na Malásia, aí não tem como eles voltarem, vão chegar quase perto da hora do jogo contra o Red Bull, que me preocupa bastante o jogo da próxima semana. Jogo duro, hein? Jogo duro. Me conta, Danilo, como é que foi aí essa mudança? Você acompanhou? Será que vai ser difícil eles jogarem ou tem jeito? Bom, eu acompanhei essa mudança da logística da Argentina e isso certamente deixa o Palmeiras mais alerta. Eu vou te falar que eu acho que não atrapalha tanto assim, porque jogar na segunda ou na terça, a diferença é pequena, né? O que faz é que o cara ia voltar na segunda-feira, ia chegar na terça, tanto o Aníbal quanto o Flaco, eles iam descansar um pouquinho a mais. Agora, se eles jogam na terça e eles voltam de avião logo depois do jogo, eles chegam aqui até a hora do almoço na quarta-feira. A questão é, quanto eles vão jogar para a Argentina? Se eles não jogarem nada, tranquilo. Uma viagem de 8, 9 horas, sem escala. Miami, São Paulo é tranquilo, uma viagem tranquilo. Ainda mais para eles, né? Que vão de primeira classe, com a perninha bem esticada, bem diferente do povo normal, digamos assim, né? Do povo que vai num avião normal. Então eu acho que tem uma condição. A questão é quanto eles vão ser usados, se é que eles vão ser utilizados nesse amistoso da Argentina. Agora é bem importante que eles estejam à disposição, acho que até mais o Flaco, porque a gente sabe que Flaco e Vitor Roque têm um entendimento absurdo. Eu acho que esse desafio do Juventude passa muito por aí, inclusive.
E contra o Bragantino, o Palmeiras precisa ter os dois. Palmeiras, olha, essa perseguição tá dura, hein? Não dá para deixar ponto nem para Juventude, nem para Bragantino. Tem que aproveitar o que o Flamengo vacilou para continuar na frente e abrir o máximo possível para chegar lá no que a gente vai falar já já, né? Dia 19, Flamengo e Palmeiras. Vai ter que fazer um esquema especial, né, Danilo, para a gente poder contar pelo menos com Aníbal e com Flaco para a dupla se manter aí. Flaco Roque tá arrebentando com números incríveis. Peço a você para deixar o like e se inscrever no canal. Também acompanhei por aqui, viu, Lavi? É o seguinte, as metas que o Abel Ferreira colocou para o Palmeiras e elas estão dando certo. O Palmeiras lidera o retorno do Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos na frente do Flamengo e a situação é bem delicada, é um momento delicado da temporada. Vou até tirar meu óculos para falar com você e com o pessoal que está acompanhando a gente, hein? Obrigado pela presença, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Olha só, se liga, se o Palmeiras vencer o Juventude, vai passar o Flamengo, vai ter 2 vitórias a mais e 3 pontos a mais. E se o Palmeiras vencer o Red Bull, ele passa a ter 6 pontos a mais e 3 vitórias, e aí a gente tem que esperar Flamengo e Botafogo. Esse jogo vai ser no Newton Santos. Rapaz, a pergunta é fácil, hein? Quem é que vai apitar dia 19, 4 da tarde no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, hein, Danilo? Faz uma lista aí pra gente. Massini, eu vou te contar um segredo, viu? Esses dias que eu fiquei aqui em Portland foi até bom por uma coisa. Eu fiquei longe desse chororô, não participei dos programas que eu participaria no UOL. Essa história de, tem que ser investigado, eu já falei que eu não concordo com isso, acho que estão exagerando. E o pouco que eu pude acompanhar, porque realmente aqui foi uma agenda apertadíssima. E com o fuso de 4 horas, eu praticamente não vi nada. Antes de dormir, dava uma atualizada no noticiário, mas eu não estava acompanhando como quando eu acompanho no Brasil, que eu vejo tudo, o tempo inteiro. Mas o pouco que eu vi é assim, um chororô danado. E isso, obviamente, reflete no Palmeiras e no Flamengo, né? No jogo do dia 19, o jogo que pode ser uma grande final. Vai ser uma grande final. Talvez não decida, mas dependendo do decorrer até lá, dependendo da combinação de resultados, dá para quase dizer que o Palmeiras não perde mais o título ou para dizer que o Flamengo volta firme, né, para a disputa. Então, eu acho que essa é uma questão. E aí, quem vai apitar esse jogo? Fala para mim. Por exemplo, eu sei que é uma questão polêmica, o árbitro que eu mais gosto é o Klaus. Só que o Klaus não pode apitar porque ele é de São Paulo. Então não apitaria um Flamengo e Palmeiras. Vai sobrar quem? Hilton Pereira Sampaio, que é um árbitro ruim. Como é um árbitro ruim o Ramon Abate Abel? Talvez o Klein. É uma questão bem difícil. Eu acho que vai acabar sobrando. Espero que não seja o Daronco, mas o Daronco é outra opção. Então eu acho que vai ficar entre Hilton Pereira Sampaio, Daronco ou o Rafael Klein. Acho que até menos o Rafael Klein, que ele é relativamente novo aí nesse bolo todo. O fato é que a gente continua sonegando a principal questão. A arbitragem no Brasil é ruim e não é profissional. Ganha muito dinheiro. Não importa. Não é profissional, não tem treino. Quando os caras erram, eles não têm uma reciclagem de verdade, eles não param para melhorar. Então assim, não adianta. Quem apitar tá numa baita fogueira. Eu apostaria em Hilton Pereira Sampaio. Beleza, Hilton Pereira Sampaio, né? Só pode ser, que é péssimo também. A arbitragem brasileira é muito ruim, precisa ser refundada. A gente precisa de uma mudança estrutural. Se a gente não tiver uma mudança estrutural, vai continuar esse negócio aí, né? Ai, como eu choro, que inunda até a roupa da gente. Quando é com o Palmeiras, somos chorões. Quando é com os outros, né? Escândalo. Calma, gente, calma. O Palmeiras chegou, tá firme, tá forte na briga pelos 2 títulos, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro.
É, família, então esse foi o vídeo de hoje aí, sabadão, Palmeiras e Juventude. Estamos trazendo aqui o pré-jogo aqui para vocês, certo? Provável escalação do Palmeiras aqui, Palmeiras com muitas dificuldades, muitos desfalques, certo? A gente tá trazendo aqui para vocês aqui o pré-jogo e a provável escalação do Palmeiras. A gente acompanhou ali o pessoal do Esporte na Band falando dessa preparação. A gente acompanhou aqui o pessoal do Esporte falando sobre essa preparação do Verdão aí, com muitos desfalques. Mas o Palmeiras que tem tudo para jogar ali no Allianz Parque lotado e conquistar esses 3 pontos. Que é um jogo, mano, que é atrasado, certo? E se o Palmeiras vencer, vai ficar com 3 pontos de vantagem e mais 2 vitórias à frente do Flamengo, certo? E também acompanhamos ali o pessoal do Esporte na Band, mano, trazendo todas as últimas informações do Verdão. E por último, mas não menos importante, o Paulo Massini junto com o Danilo Lavieri, trazendo aí pra gente, mano, trazendo pra gente as últimas informações do Verdão para esse sabadão aqui, que vale liderança, vale muita coisa, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual que deveria ser a escalação do Abel pro jogo de hoje. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Lembrando que os créditos vão estar na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like fortalecer. Até o próximo vídeo. Porque é louco, é nóis.